noite, gratidão. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, de como funciona o teu trabalho. Fica à vontade, aqui é um bate-papo que a gente vai fazer. Boa noite a todos. Eu me chamo Rosângela. Eu sou aqui de Guarulhos, São Paulo. Eu venho aí para um despertar de consciência já tem uns anos, e no meio disso, sempre amando os animais, vendo os animais se aproximar de mim. E, assim, fui me interessando por eles cada vez mais, esse amor que já vem desde berço, né? Eu fui criada ali perto dos animais, vendo os cavalos nascer, assim, sempre com uma família que amava animais, a minha mãe, muito cachorro, gato. Então, assim, essa paixão pelo animal, né? E, assim, comecei a conversar, perceber que ganhei um cachorro de presente e comecei a perceber que ele, com os olhares, falava comigo. E aí, teve alguns momentos que eu tive ali, né, também os meus aprendizados, e eu percebia que quando eu ficava doente, ele ficava. As mesmas enfermidades, os mesmos processos. E ali eu comecei a olhar para ele de uma outra forma, de uma outra maneira. Aí vou buscando todos os conhecimentos, me tornei reikiana. E aí no reiki, lá eu perguntava, posso te aplicar no animal? Aí eles, pode. Só que eles me explicavam, mas de uma maneira como fosse no humano. E eles têm o chakra braquial, né? Que é onde entram as energias e saem. E até então eu não sabia. E aí eu ia aplicando no meu. Aí eu comecei a mudar algumas coisas em mim, que aí eu fui vendo a transformação também nos Zeus, no meu cachorro. E assim a gente foi mudando, aí eu comecei indo e fazendo curso e cada vez tendo mais essa conexão, né? Que também eu venho do centro espírita, onde eu também já trabalhava no centro espírita, na mesa. Eu venho de uma família católica, apostólica, romana, mas eu, a ovelhinha negra, saí e fui lá, como eles diziam, falar com os mortos. Só que eu falava com os mortos, com os cachorros, com os nossos irmãos de luz, né? Seres, né? Que a gente fala extraterrestre, porque não mora aqui no planeta Terra, né? Não está aqui conosco. Mas aí foi indo. Então, assim, e as comunicações com os animais me ensinam muito. De tudo que eu aprendi em terapias, técnicas, não teve nada que me completasse como isso que eu faço com os animais, porque é um ensinamento, é uma correção no nosso ser, com muita leveza, com muito amor. Eles trazem ensinamentos, assim, sem julgamento, é muito leve, sabe? O sentimento do amor, que nem eu fiz conexão um tempo atrás aí com o pássaro, e quando ele me mostrou o que era o amor incondicional que eu senti, eu saí da terapia, eu fiquei aqui pensando um tempo, eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu nunca amei. E me conta como que funciona esse processo, né? Que é que nem aquele filme Dr. Dolittle, não sei se alguém já viu esse filme, mas é um filme antigo, maravilhoso, que acho que é o Ed Murphy, né? É o Ed Murphy. Conversa com os animais, todos os animais, não é só com o cachorro, o gato, ele fala com todos, que é o caso da Rosângela. Então, assim, conta um pouquinho como que começou isso, assim, e como que é o teu atendimento para as pessoas entenderem melhor. E depois eu vou dar o meu depoimento e o Kleber também vai dar o dele, ou ele dá primeiro, porque ele que passou pelo atendimento primeiro do que eu. Vamos lá. Então, esse contato com os animais começou mesmo em 2018, que eu comecei a compreender que eu estava falando com eles, mas não é falando verbalmente, né? Porque aí eu consigo conversar com eles sabe? Vou falar assim, telemensagem, entendeu?
Então, assim, eu comecei a perceber que eu estava conversando mesmo, assim, e eles me traziam uma tela. No começo era engraçado, porque eles traziam uma tela mental, aí eles me traziam cenários. Engraçado que no começo era mais cenários, assim, a bolinha, sabe? Eu começava assim, primeiro a bolinha, aí eu falava assim, olha, ele tem uma bolinha amarela, aí a pessoa tem. Eles começavam a me trazer mais, assim, cenário dali, assim, de vez em quando eu sentia uma dor, ele tá sentindo a dorzinha na perna esquerda, direita. Ah, ele tá com... Aí vamos falar lá o problema que ele estava. Então, primeiro era só assim. Aí, conforme, né, a gente vai passando o tempo, a gente vai abrindo, vai conhecendo as consciências deles, porque tem animais que eu vou falar que, assim, existe 2 tipos de animais. Os animais terapêuticos e os animais esponjas, né? Porque os terapêuticos, quando você vai conversar com eles, eles já vão trazendo as informações necessárias, e é papo cabeça mesmo, que você leva até um choque, você fala, opa, como assim? Entendeu? E o gato gosta de estar na galera e falar, contar, e se tem mais entra, os cachorros ainda ficam lá em filinha esperando, a minha vez, a minha vez. Mas os gatos, eles já vão entrando, então por isso que tem vezes que eu tenho que perguntar. Eu sempre peço uma foto do animal e um nome. Porque já aconteceu de eu estar falando com um e o outro entrar, e quando eu passar, a moça falar assim para mim, nossa, esse foi fulano. Aí eu, quem é o fulano? Aí quando ela me mandou a foto, eu, nossa, foi esse. Ela falou, mas não era esse, era esse. Aí lá vai eu falar com o outro. Entendeu? Então, assim, por isso que eu sempre peço a foto e o nome. Porque quando eu vou me conectar, eu primeiro eu sou Teta Healer também, eu vou para o 7º plano da existência, ali onde primeiro peço permissão para o Criador, eu não faço nada se eu não estiver ali, sem autorização. Eu falo que eu tenho o melhor patrão do mundo, que é o Criador. Então, eu faço tudo ali na proteção dele. E aí, dali, eu vou e peço permissão para falar com o eu superior do animal. Chamo pelo nome e aí ele se apresenta. Até hoje eu nunca tive... Desculpa te cortar. Ele se apresenta como animal também, mas de um jeito diferente? Como que você vê isso? Então, primeiro vem um eu superior mesmo só da consciência. Ele não tem forma, não tem forma, não tem... Como que eu vou falar, explicar? É porque tem coisas que parece que a gente tem que codificar para trazer essa informação para a nossa linguagem de 3D, né? Então, assim, ele não tem forma, é uma energia, é algo muito grande, é grandioso mesmo. É algo que está quase perto ali da mônada. Então, é uma energia totalmente diferente. Só que aí, eles permitem para que venha o próprio animal. E ali eu vou trabalhar também com a consciência do animal. Lógico que o eu superior, por exemplo, um animal que esteja muito debilitado, que já aconteceu, aí foi somente com o eu superior e ele falando o que eu deveria fazer. Aí, assim, que foi num momento, por exemplo, que eu precisei trabalhar com os anjos da cura. Então, praticamente, eu fui conduzida o que eu deveria fazer, como que eu deveria usar o meu ectoplasma para poder fazer aquele trabalho naquele momento para aquele animal que estava encarnado. Então, assim, é que não te falo, cada experiência são únicas, não existe nada igual, parecida. As informações também são únicas. Então, assim, é muito bonito mesmo. E eu tento, de vez em quando, passar essas informações, trazendo algo parecido aqui. Tem hora que eu fico assim, espera aí, deixa eu ver como que eu vou trazer. E as emoções também, muitas vezes eu choro muito, porque é o que eles me trazem, eu não consigo controlar, eu ainda não aprendi a controlar, porque eles vão me trazendo a emoção quando eu vejo, por mais que eu tente ali respirar, segurar, eu não consigo. Então, assim, é a emoção que eles me trazem. Então, tudo que eu vejo é através dos olhos deles.
Uma coisa que eu vou até trazer aqui, teve uma vez que eu fiz uma comunicação com um animal e ele nasceu com uma deformação. E aí a pessoa pediu para me perguntar para ele sobre isso. E aí ele falou para mim assim, não tem. Aí eu falei, então, ele está falando que não tem. Aí ela falou assim, mas ele tem, ele nasceu assim, é da genética. Aí quando eu fui falar, ele pegou e falou assim, é os olhos de quem vê. Porque, para mim, eu sou perfeito como qualquer outro, porque eu como, eu bebo, eu brinco, eu pego bolinha. Aí eu fico assim, é por isso que eu falo assim, tem coisas que eles falam que eu fico assim. Aí depois dessa, eu fiquei pensando muito como eu devo olhar para o outro, porque você vê que sempre a gente tem a gente aqui fala o tempo todo, só fala, fica verbalizando, não julgar o teu próximo, não olhar com julgamento, e realmente, se você parar, por mais que a gente pense que não vai estar julgando, você vê que a gente julga uma característica, algo que o animal tem, que para ele é normal, não tem, para ele não tem deficiência nenhuma. Então, assim, eu vejo tudo conforme eles passam. Muitas vezes o tutor ele quer informação que é para o ego. E o que eles trazem não é o ego. É o que eles estão passando naquele momento, se é uma dor. Esse espelhamento que eles fazem dos seus tutores, muitas vezes, eles ficam doentes para que o seu tutor pare em estado de presença e olhe o que precisa ser feito. Querendo no meu caso, com o meu cachorro Zeus. Se não fosse ele me mostrar, né, trazer essas informações, talvez eu não teria me despertado tanto. E no começo, quando eu ia falar com o Zeus, ele sabe o que ele falava para mim? Ele virava de costas e falava assim, eu quero leite. Ele pedia leite. A única coisa que ele falava, leite. Eu falava, mas eu não posso dar leite. Aí ele, eu quero leite. Ele falava que queria um leite que estava dentro do armário. Sabe, assim, ele me dava essas informações. Hoje, ele fala comigo assim, aquele cachorro esponja se tornou um cachorro terapeuta. Nem um dia eu fiquei assim meio com medo de que eu deveria falar, será que eu deveria me falar no Instagram? Não, aí ele virou para mim e falou assim, por que essa insegurança? Se você quer algo para falar, se conecte comigo todo dia que eu vou trazer uma mensagem para você ir lá e falar. Gente, eu não aguento. Eles são de uma sabedoria, de uma coisa que só contando uma experiência, né, Kleber? Conta como foi para você, como que você chegou na Rosângela, tudo o que aconteceu, que teu gatinho foi atropelado, foi assim uma coisa também punk que você passou, tem um pouco antes de mim. E aí depois você passou o contato dela para mim. Conta porque também isso foi muito legal. Opa, agora sim, valendo. Você percebeu o ambiente, como ela falando? Olha para ela, Paula, os cabelos longos, as rosas do lado dela, ela falando de não julgar o próximo, de ter amor e misericórdia divina, né? Ou seja, tudo a ver com o raio de hoje, com o sexto raio rubi de Mestra Nada, que nos ensina o caminho do amor, do evangelho, de ter misericórdia divina, de acolher e amparar a todos que vêm até nós sem olhar a quem, pelo propósito divino de aparar e acolher, de amar o próximo, com suas dores, de acolher, de ajudar aqueles que mais precisam. Tem alguma dúvida ainda que ela pertence a essa egrégora de Mestra Nada? Né? Enfim, ela, na verdade, a gente estava no meio do nosso curso, né, Rosângela? Coloca o microfone dela aí. Libera o microfone dela aí. Rosângela, a gente já tinha começado o nosso curso, né? Do Sete Raios. Estava na segunda ou na terceira aula, é isso? Porque foi uma terça-feira. Terça-feira, normalmente, é aula do segundo ou do segundo e terceiro raio, né? E
Eu não sei se no dia a gente teve aula ou a gente teve aula no dia seguinte. Tivemos aula. Tivemos aula, e foi depois da aula que tudo aconteceu. Não, aí no meio da aula, eu não Me sei o ajuda, que porque que eu... ficou um pouco assim travado os detalhes do dia. Então, no meio da aula, eu não sei o que que eu falei. Aí você pegou e falou assim, eu estou muito chateada. Foi à tarde, né? Isso, era à tarde a aula. Eu já tinha voltado do hospital. Isso, aí você falou, não, aconteceu, não, que dia que... Ih, caiu a internet. Não, não, estamos Ah, aqui. ah. Foi numa Então, terça, dia 17 de janeiro. não, você foi para a feira, que dia que foi? Desculpa, eu não lembro o dia da feira. Foi na feira, foi de manhã. O acontecimento foi de manhã, por volta das 10h30 da manhã. Eu acho que nossa aula foi à tarde. Não, foi no dia seguinte, então. Foi no dia Foi no dia seguinte. seguinte. Porque a nossa aula era de manhã, às 8 horas. E A aí gente já você tinha tido a falou, aula. isso, aí você foi conduzindo a aula, aí eu ali no meio, ali, umas 9 horas, eu falei alguma coisa que aí você falou assim, Rosângela, eu estou muito chateada. Aí você pegou e falou o motivo, que o seu gatinho tinha sido atropelado. Aí que a gente começou a conversar sobre... A Eu aula sei praticamente da terapeuta. acabou. Hã? A aula praticamente já acabou É, nessa hora. Então, exatamente. eu não sabia do seu trabalho, eu não sei, foi uma coisa muito divina, preparada. Foi colocada no meu caminho para me dar forças para conseguir superar a situação. Para quem viu as fotos do acontecimento, para quem acompanhou todo o acontecimento, foi algo assim que eu não esperava que ele sobrevivesse. Porque a sorte que ele é um macho forte de 1 ano e 2 meses, né? E peraí, que é melhor trazer a vítima para contar a história. Peraí, vem cá. Acorda aqui, rapaz. Vem falar com a tia Rô. Calma. Calma, nego. Oi, tia Rô. Olá, tudo bem, Tony? Ei, olá a carinha dele. Ei, Tava dormindo, oi. tá ouvindo sua voz. Ele conhece. Uma coisa que eles conhecem também, a minha voz. Então, Interessante. então Paula, foi uma situação, aquela dor no coração que você sentiu depois de algumas semanas, de não saber o que ia acontecer. Nessa altura, eu não sabia se ele tinha danos internos, se ele tinha sido machucado, como é que estava a cabeça inchada, a boca sangrando, todo inchado. Então, a gente não sabia. Eles falaram, as primeiras 72 horas são cruciais para ver se ele vai sobreviver, se ele vai viver. E graças a Deus, na 24 horas depois, ela conseguiu falar com ele, explicar para ele, acalmar ele, porque ele não sabia o que tinha acontecido. Você pode falar um pouquinho como foi o primeiro contato com ele que você fez? Sim. Quando eu fiz a conexão intuitiva com o Tony, ele estava atordoado, que isso é normal, né? Ele não sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo com ele, muito confuso. E aí eu cheguei falando com ele, eu me apresentei, né? Quem seria eu? Pedi permissão, e aí eu falei para ele que eu estava indo, porque também eu falo isso para todos os animais, que eu estava indo ao contato com ele através do seu tutor, Kleber. Então, eu sempre me identifico, falo como que eu estou chegando até eles também. E aí, ele me mostrou dessa forma, ele lá preso, numa jaulinha, como fosse... umas gaiolinhas de quando vai dar banho, assim, a gente coloca, né? Isso, na parede, são várias. Várias Então, celas, uma do lado da outra. Ali isso. era o UTI do hospital que ele estava. E aí ele estava muito triste, tordoado, sem saber o que estava acontecendo. Aí eu fui explicando para ele. E eu perguntei para ele se eu poderia, de imediato, enviar para ele amor incondicional. E aí ele autorizou, fui enviando para acalmar ele. Depois que eu enviei o amor incondicional, eu fui perguntando para ele o que aconteceu, se ele sabia. Ele falou que ele não lembrava,
não lembrava o que tinha acontecido, não sabia o que estava acontecendo e o que ele estava fazendo ali, por que ele estava com tanta dor, aonde estava o tutor dele, e que ele estava com muita sede. Muita sede. Aí eu até falei para o Kleber, e o Kleber levou água para ele, né? E aí, ali, eu comecei já fazendo os tratamentos energéticos nele, limpando ele, trazendo para ele o bem-estar, né? E trazendo toda aquela proteção. E ali eu já fui vendo o que tinha nele. E eu vi algumas coisas nos olhos dele, que aí eu falei para o Kleber, que o Kleber falou assim, eles vão amputar, né, os olhos dele. Eu falei, não faz isso, não faz isso. Não faz, que ele está enxergando, uma névoa, eu falei, tinha um véu, como se tivesse um véu, sabe, assim, eu falei, não, calma, que não é para fazer isso, aguarda que vai dar certo. E aí, depois eu comecei a ver que tinha uns vasinhos dele que estavam rompidos, e aí foi quando, aqui a gente pode falar, né, eu fiz o contato ali com o comando Asta e ali os arcturianos. Aí eles vieram e falaram para mim, calma, não tira o olho dele, que agora vai regenerar. E aí você vai abrir agora uma plataforma que nós vamos começar o tratamento com ele. E ali foi 3 dias, né, Kleber? Ou 4 dias montada a plataforma. 3 dias e meio. Montada. Eu enviando o reiki. A plataforma do Henrique, né? Do Astariano lá, do Henrique, do Gasparetto, não é? Exatamente. Que também passou. Preciso contar isso para ele. Ele está numa live agora, vou contar isso. Então, eu fiz o curso com ele. Já fiz, eu conheço ele também. Ele é gente maravilhosa. Atendimento, uma pessoa divina. Uma pessoa divina. Então, aí ficou lá, né? Montada. E aí, depois, eu também já fui trabalhando com o reiki, com as minhas outras técnicas, fazendo limpeza, tirando os traumas do acidente que ele teve, e ali usando as outras técnicas, porque, no meu caso, eu trabalho com Theta Healing, com registro acástico, né? Então, assim, eu fui trabalhando com todas as técnicas que eu tenho, porque todas elas, viu, Paula, eu só consigo me conectar que consigo aplicar nos animais, com que eles também permite. Agora, já fiz algumas outras que não fluiu, porque não vai para os animais, então não tem como, né? Então, ali eles foram já conversando comigo, me mostrando como estavam os olhinhos dele, o ocular, né? Como que ficava o ocular por dentro, e eu fui passando para o Kleber todas as informações da boca, do maxilar. Aí eu falava para o Kleber, não, você tem que procurar uma outra pessoa, você tem que fazer, não tira, porque eles estavam me dizendo. E depois o Kleber também me falou aí que deu tudo certo, ele fez a cirurgia, o olhinho dele está se recuperando. E esse foi informado pelos arcturianos, que o processo do olhinho dele ia levar um tempo, que ia ter que passar bastante colírio, tudo, mas ele ia voltar a se enxergar. E na última conexão que eu fiz com ele, já estava vendo os vultos, ele já não estava mais só com aquele véu, era um vulto, então já está formando mesmo os vasinhos, lá chamam, geralmente eles falam, tia, eu acho tão engraçadinho, eles falam, oi, tia, eles falam, mas assim, também, sabe, Paula, Kleber, eu também faço um movimento sistêmico com eles, porque como eles ficam muito conosco em nossa casa, né, ali, que nem os gatos, eles limpam muito a energia do ambiente. O cachorro, ele já é mais das pessoas. E tem vez, que nem o Kleber, né? Ele tem um monte de gato, mas aí, de repente, ele teve que fazer esse outro movimento também pelo Kleber. Então, ali eu também fiz uma parte sistêmica no atendimento, que geralmente eu faço quase em todos, de fazer com que ele se conecte com a energia dos pais deles, trazendo essa força para eles, da família biológica animal, porque como eles ficam muito conosco, humano, eles vão perdendo essa força. E aí eles ficam mais suscetíveis, né, a esse tipo de ataque. Então,
que nem com o Tom e com o Mike, né? Ele também, eu fiz esse movimento sistêmico para que eles pudessem se fortalecer ali. Tanto que eles não estavam querendo beber água, não foi água, não foi? Isso. E aí, aí eu falei, vai beber água. Eles foram lá e beberam no pote lá. Que os animais, eles são nossos protetores. Sim. Né? Eles se colocam como protetores. Eu já tinha essa consciência e eu tinha essa proximidade com a Nicole de filha mesmo. E eu tinha uma coisa comigo de muito medo que ela morresse. Sempre tive isso, desde que ela chegou. Porque ela chegou muito doente já. Ela tinha a doença do carrapato, ninguém descobria. Depois ela tinha um monte de verme, ela foi resgatada. Um monte de verme que não cessava. Aí quando cessou o verme, ela pulou do colo da minha ex-cunhada, quebrou a pata. Enfim, ela sempre me deixou com os cabelos em pé. Sabe aquele filho problemático? Assim? Foi ela. Só que eu entendia que tudo aquilo era para não pegar em mim. Ela se botava na frente. Tanto é que no dia que ela quebrou a pata, não sei se tu lembra, Kleber, que era na época lá daqueles babados que jogaram na gente, lembra? Que tinha aquelas lives lá e tal, aquela coisa. Foi nessa época. Ela pulou para cima. Atacou seu filho, inclusive, não é? Sim, era eu, meu filho, era todo mundo. A gente teve que fazer várias intervenções. Foram. E nesse dia que ela quebrou a pata, primeiro ela começou a latir lá para fora e ela se achava Doberman. Não sei por quê. Por isso que eu acho que ela é uma cachorra que eu tive quando eu tinha 7 anos, que era uma Doberman. Já era minha protetora no máximo. E quando ela via qualquer coisa assim, ela se arrepiava todinha. Não tinha ninguém lá fora. Tem sensor lá fora, no corredor. Então, se alguém chega, o sensor acende. Não acendia, ou seja, não era ninguém físico, mas ela se arrepiou todinha e latia. Aí a minha cunhada, para acalentar ela, pegou ela no colo e sentada aqui do meu lado. De repente, eu acho que o negócio vinha para cima de mim, ela deu um pulo em cima, assim, ó, como se ela fosse uma leoa. O cachorro mais potente do mundo. Ela pulou em cima do negócio e quando ela caiu, a pata dela levantou isso aqui, ó. Foi uma gritaria. Ela gritava, eu gritava, meu irmão gritava, todo mundo gritava. Enfim, conseguimos, colocou a patinha de titânio, ficou belíssima. 2 semanas depois já estava correndo com uma pata só, na outra semana já estava perfeita, nem parecia que tinha passado por nada. Então, ela sempre me deu uns sustos assim, por quê? Porque ela se colocava à frente de tudo comigo. Para você ter uma noção, eu ia tomar banho, ela ficava na porta. Eu fechava na cara dela, que eu falava, você não vai ficar dentro do banheiro, porque ela se molhava. Pois eu abri a porta, ela estava de cara, assim, na porta. Pé da vida comigo, assim, ó. Pé da vida que eu tinha fechado a porta na cara dela. Dormia agarrada, encostada em mim, sempre no mesmo lugar da cama, então ela era sistemática. Eu acordava para fazer a live 7 horas da manhã, às vezes eu ia dormir tarde, quando despertar o celular, ela fazia assim, como se diz, não acredito que essa mulher vai levantar. Juro. Gente, ela falava comigo, é sério, reclamava. Mas eu falava, filha, fica aí deitada, Nicole, não precisa levantar agora. Não, ela levantava, eu dava comida para ela, ela ia fazer o xixi, cocô dela e vinha embaixo de mim, ou deitava na cama dela, dormia. Mas quando alguém estava comigo no quarto, tipo, o Lucas dormiu comigo no quarto, ela dormia com ele. Eu falava, pegou atestado hoje. Eu não ia. Ficava lá com ele. Só ia comer e voltava a dormir. Fora isso, era um grude comigo, assim, absurdo. Então, quando ela ficou doentinha, eu jamais imaginei que ela fosse morrer, gente. Jamais, jamais. Eu fiz tudo. Ela tomou trocentos remédios, antibióticos. Foi uma pneumonia que ela teve. E pasmem, eu quase morri de pneumonia com 6 meses de vida. E numa vida passada minha, eu morri com 6 meses de vida de pneumonia. Ou seja, eu já morri de pneumonia e dessa vida aqui eu ia morrer de novo. Aí me salvaram e eu fiquei com bronquite a vida inteira. Até eu entender o que era bronquite, hoje eu tenho um controle sobre isso. Ou seja, o negócio que era para pegar em mim, realmente, ia ser de novo uma pneumonia, que foi o que aconteceu com ela.
Mas, gente, eu vou falar para vocês, eu vou deixar ela explicar tudo, como foi esse contato, mas assim, por mais que eu entenda, gente, eu não aceitava, e vou dizer para vocês, ainda estou em processo de um luto com ela muito forte. Por quê? Porque a minha mãe tinha morrido há 6 meses. E, de repente, a minha filha, porque é como se fosse minha filha, desculpa. Muita gente escreveu para mim aqui que eu me controlo para não responder, porque Jesus não deixa. Escreveu, nossa, que absurdo, eu pensei que era uma criança que tinha morrido. Gente, para mim é como se fosse, desculpa, perdão. Falta de amor crístico, né? Eu enlouqueci. Sabe o que é enlouquecer? Quando eu peguei aquele corpinho quente ainda, morto, eu não desejo isso para ninguém, para ninguém. Eu gritava naquele lugar, assim, papelão, sabe? Mas era descontroladamente. E eu vou dizer para vocês que eu ainda não estou 100%. Porque é algo assim, ela tinha 2 aninhos, gente. A cabecinha dela era de veludo ainda. Ela era um bebê ainda. Tinha muita coisa. E a única coisa que eu gritava e pedia para ela é: volta para mim no outro corpinho. Não demora, porque eu não vou aguentar. E é muito difícil eu entrar na minha casa e ela não tá aqui. Muito, é uma coisa assim horrorosa. Vou parar de falar, vou deixar a Rosângela falar um pouco agora dessa Controla. experiência da Nicole, porque é difícil para mim. Então, da Nicole, quando a Paula me veio, né, até o contato comigo, ela falou que ela estava com pneumonia, que ela estava muito mal. E aí eu fiz a conexão com ela mostrou que realmente estava, eu sentia que era no pulmãozinho que doía, a cabecinha, sentia ela com febre, né? Eu passei, e eu sempre passo em áudios, porque naquele momento, se eu fizer aqui ao vivo, posso fazer assim, o tutor, né? Lógico, que traz coisas particulares, eu não vou fazer para as pessoas verem. Mas, assim, a pessoa entra numa emoção muito forte, ela começa a chorar e ela não absorve nada. Por que eu gosto de mandar em áudios? Porque a pessoa vai ouvir várias vezes e entender aquele processo. Ela vai estar ouvindo quantas vezes ela quiser para poder absorver esse processo. E na Nicole, eu lembro disso, que ela não estava tão bem, mas ela deu uma melhorada, eu comecei a conversar com ela, fiz as limpezas energéticas, ela estava na cama, né, como você, que você depois comentou, mas eu lembro que aí ela saiu e foi para o sofá, e ela me mostrou o sofá, onde ela estava deitada, e ali eu fazia todas as limpezas energéticas, conectei ela com os pais dela, para que ela pudesse ter essa força dos pais biológicos, que ela fiz o campo sistêmico dela, e ali, naquele momento, ela teve uma grande melhora. Que aí a Paula falou que ela tinha melhorado. Mas logo, como estava, né, com o pulmãozinho bem debilitado mesmo, e interessante que eu sentia, né, que assim, a parte do pulmão e esse canalzinho, como fosse aqui no coração dela, eu sentia muita dor ali. Ainda eu perguntava para a Paula, ali tem alguma coisa, falaram alguma coisa? Porque ali, Ela assim, teve uma parada cardíaca, foi isso mesmo. então, quer dizer, já ia acontecer, mas ela estava mostrando ali que tinha alguma coisinha que, né, que não estava tão bem. E aí, depois, ela foi internada e a Paula me falou, né? E aí eu fui fazer de novo a conexão com ela, e aí, nesse momento, fiz a conexão, ela trouxe algumas informações para a Paula, né? Falou algumas coisas, tudo. E aí eu lembro que os acturianos pediu para que, quando eu encerrasse a comunicação, eu fosse fazer a terapia multidimensional com ela. E eu levasse ela. E aí foi o que eu fiz, levei ela. Aí eles me levaram com ela, né? Tinha uma água, um espaço com água, cachoeira, assim. E as pedras, eu fui passando ali com ela. Ela foi no colo, e aí eu entreguei ela. Eles colocaram uma máquina de tratamento. Eu lembro que quando começou a fazer o tratamento no pulmão dela, eu comecei a sentir muita dor. Eu falei, eu não estou aguentando. Eu falava, eu não estou aguentando, porque era como tivesse algo tirando do pulmão dela mesmo, assim.
enfiou uma agulha muito grossa e ia puxando um líquido, alguma coisa que estava dentro do pulmão dela. E aí eu comecei a sentir mal, eu lembro que eu comecei a sentir mal, e aí eu comentei isso com a Paula, né? E aí eles falaram, me entrega ela, que agora é conosco que nós vamos cuidar dela. Entreguei, aí eles pediram para encerrar, que ali era com eles, e aí eu peguei, encerrei com a Paula, tudo, expliquei para a Paula. Não demorou muito, a Paula foi chamada lá, e realmente, o que eles cuidaram dela foi no físico e no espiritual, porque depois disso eu já fiz conexão com ela, hoje mesmo até fiz uma hoje com ela, ela estava muito feliz, brincando, e ela não sentia nada, então assim, foi no físico, né, que tudo ali precisou cuidar do físico, mas o espiritual dela, o corpo espiritual dela está muito bem, e o corpo emocional dela também está muito bem. E ela falou da felicidade hoje, de ver a Paula bem. Porque quando eu fiz, que eu chamei a Paula, isso daí foi eu que chamei a Paula para fazer o do sistema arcturiano de cura multidimensional, foi ela, eu fui tomar banho, eu entrei no banheiro, aí ela falou, tia, preciso falar. Eu falei, mas eu queria tomar banho. Ela falou, preciso falar. Aí eu voltei, sentei, me aprontei aqui, me conectei com ela, e aí ela disse, tia, a minha mãe... Aí ela passou, ela tá mal, ela tá deitada, ela fica sempre assim, foi assim que aconteceu. Aí ela foi falando, e ela falou, ela tá muito mal, você precisa ajudar. E aí eu conversei com ela, e depois tudo que eu conversei com ela, eu mandei os áudios para Paula, que foi resolvido ali, falado, e aí eu falei para Paula, posso fazer o sistema arcturiano de cura multidimensional para você? Aí você tinha um compromisso, né, naquele momento, não foi? Uma coisa assim. Aí a Paula depois que falou para mim que... Aí ela falou o dia e a hora que ela podia fazer, e aí eu fiz e passei para ela todo o relatório também do que aconteceu com ela, né? Não, e foi quando eu saí, porque assim, eu dormia, gente. Eu só queria dormir, mais nada. Eu nunca passei por isso. Nunca, nunca, nunca. Mas eu acordava, fazia o programa de manhã, voltava a dormir, levantava, fazia almoço pro meu filho, dormia de novo. Depois eu não tinha força para ir para academia. A minha rotina, assim, eu não queria limpar minha casa, eu não queria fazer nada, eu só queria dormir. Mais nada. Sabe, assim, o horror. E eu faço terapia, eu faço várias coisas, gente. Tratamento com aromaterapia, floral, tudo. Mas nada mais estava adiantando. E eu olhava para tudo, eu só queria chorar. Eu dormia, chorava, não estava com vontade de comer mais. Aí a minha psicóloga falou: se você não melhorar, a gente vai ter que entrar com uma medicação. E eu tenho horror a isso, vocês não têm noção. Não é que eu sou contra a medicação, é que eu tenho uma memória disso com relação à minha mãe, que tinha problema com isso, muito grande. Então, eu comecei a ver que aquilo ia acontecer comigo. Eu comecei a pirar. Quando eu fiz a câmara, que eu dormi, para variar, né? Fiz tudo, coloquei lá as frequências. Que eu voltei, 2 arcturianos mexeram muito em mim. E quando eu voltei, eu já levantei, fiz faxina na minha casa, surtada, sabe? Assim, me deu um troço. Fiz faxina em casa, fui para academia, voltei, fiz não sei o quê. Não queria mais, sabe, dormir normal, mas eu não queria mais ficar naquela coisa de dormir e chorar, dormir. Nossa, isso foi um levante mesmo que deu em mim, assim, uma sacudida. Limpar a bolha kármica que estava nela, né? Ela tinha uma bola preta no coração. A bola preta no coração de dor, ela apaga a chamatrina do coração. E aí nada faz efeito. Se você não limpar a bola negra de tristeza, de dor, de sofrimento no coração, é como se você revivesse num certo nível o luto da sua mãe. Sim. Foi algo assim. Aquele peso no coração. Eu não sabia mais se eu estava chorando por causa da minha mãe, se eu estava chorando por causa da minha cachorra. Aí já comecei a achar que todo mundo ia morrer, só ia ficar eu aqui. E aí eu falava assim, por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por que eu tenho que passar por isso agora? É para eu parar
de fazer o que eu faço, o que é para fazer? Gente, eu fiquei assim. Questões muito kármicas, né? A gente tem que trabalhar, eu orar e vigiar. estou recuperando. E foi falado, a Nicole mesmo falou que isso daí, eu até queria que tu falasse, Rô, que era para eu morrer, não ela. Se pegasse em mim, eu teria morrido. Exatamente. Ela passou como foi para o Kleber, também para ela. É que, assim, como que eu vou falar? A gente que trabalha com energias, realmente é mais difícil mesmo, né? Tá apta, né, a sofrer esses tipos de ataque, né? E nós estamos aí nessa movimentação de limpeza, né, do planeta Terra para a nova casa. Então, está acontecendo algumas coisas assim, e os animais estão aí tentando auxiliar o máximo que eles podem seus tutores. Então, que eu atendi um também que falaram que o cachorro ficou na UTI 15 dias e ninguém sabia o que ele tinha. Depois ele me falou que era por causa de uma criança que estava na casa também, tinha recebido um ataque e ele se jogou na frente. E é um filhotinho. Então, assim, é isso que eles passam, né? Alguns, né? Que é referente a isso, ataque. No caso da Paula, realmente foi isso que aconteceu. E a Nicole, com todo o amor, com todo... É a minha protetora. E de lá ela continua, né? Ela continua ali, ela está feliz, porque a Paula aí teve essa grande melhora, ela está muito feliz. Hoje ela já mandou algumas informações, referente até a mãe da Paula. Sim. Ela também acabou falando onde estava a mãe da Paula, aí já voltaram, eles têm os animais que foram fazer um trabalho para auxiliar alguns desencarnados, e hoje a mãe da Paula está trabalhando lá. A mãe Maria. E olha só, para vocês verem, né? Porque eu sei que tem muita gente descrente que vai acabar vendo essa live e falar, né? Esse povo é retardado, né? Fumou o quê? Bebeu o quê? Mas eu vou falar umas coisas assim que era impossível a Rosângela saber. Eu ganhei uma bonequinha, quem acompanha Quantic Desperte aqui sabe que tem a live da terapia plasmática toda terça-feira. E o pessoal da terapia plasmática trabalhou muito também em terapia com a Nicole, muito. E mandou uma bonequinha para mim, uma graça. E a bonequinha foi pelo luto da minha mãe, porque dentro da bonequinha, que é de pano, tem um pet de alívio de dores, que também são emocionais e tal. Essa bonequinha era para aliviar minha dor em relação à minha mãe. Então, o que eu comecei a fazer? Quando a Nicole começou a ficar ruim, eu punha a bonequinha com ela, e ela tinha, assim, qualquer coisa que eu pegasse, falasse, ai, que bonitinho, não sei o quê. Ou ficasse lendo o livro, ela pegava aquilo e roía. Você tem uma noção. Ela morre de ciúme de mim, de tudo. Ela pegou a capa de um livro meu, roeu a capa do livro todinha, porque eu toda vez ia deitar e ficava lendo o livro. E ela ficava lá querendo tirar, ela capatinha, tirava o livro de mim. Eu, não, Nicole, deixa eu terminar de ler. Até o dia que ela catou, roeu a capa do livro, e ela era louca para catar aquela boneca e despedaçar. Vocês não têm noção. Só que ela ficou doente, eu punha a boneca nela, ela não fazia nada, deixava, porque eu acho que a boneca aliviava ela de alguma forma. Quando ela foi internada, que foi 2 dias, eu pus a boneca lá com ela. E uma roupa minha, que a veterinária pediu para deixar, era o pijama meu. Ficou tudo lá, não trouxe nada. E olha só, gente, eu não contei isso, nada disso para a Rosângela. Nada, ela não sabia. A Nicole já estava lá, ela virou para mim, mandou o áudio e falou assim, ela plasmou uma bonequinha de pano para dormir com ela aqui. Gente, eu não contei isso para ela, do fundo do meu coração. A Nicole plasmou aquela bonequinha porque ela viu que aquilo aliviava ela e era minha, aquela bonequinha. Então ela plasma e ela só dorme com a boneca, não é que tu falou, Rosângela? Ela não fica com a boneca brincando. Ela só põe a boneca para dormir com ela, só. Olha isso, como? Se eu não contei nada. Entendeu? Então são detalhes. A Nicole falou para ela que tinha uma pessoa que era uma energia masculina que tinha ido embora e que ela ficou muito magoada. Eu não sabia disso. Meu ex-marido.
muito apegada a ele, vocês não têm noção. Eu não podia encostar a mão nele, que ela era apaixonada por ele. Eu sei que ela teve com ele também, que ela era apaixonada. Como ela era muito ciumenta, ela, nossa, e ele que levava ela para passear, ele fazia a comida dela. Então, quando ele foi embora, acabou o mundo dela, entendeu? Mas como tem eu, tudo bem. Mas como que a Rosângela ia saber disso, gente? Entendeu? Então, são pequenas coisas que, para quem é descrente, eu preciso falar. Que acontece, que é bem assim. O pessoal está perguntando, Paula, como é que a gente pode evitar que esse tipo de situação aconteça com assim, eles, os animais, ou mesmo novamente conosco, né? É porque gente, a função deles é essa proteção com os seus donos. Então, assim, a gente não pode questionar a vontade da criação, porque a criação é inteira assim. As nossas plantas é a mesma coisa. Antes da Nicole morrer, 2 vasos meus, um de arruda, o outro de alecrim, secou. Sabe que secou? Ficou amarela, caindo aos pedaços, assim, ó, da noite para o dia, antes dela morrer. Tudo que é nosso, vivo, planta, animal, eles fazem parte de nós. A função deles é essa blindagem nossa. Então, a gente não pode questionar a vontade da criação, porque realmente tem coisas que a gente fala, nossa, mas não é justo. O que a gente pode fazer? Sabe o que a gente pode fazer quanto humanos que somos limitados? Pra caramba. Tá? A gente é muito limitado, tanto é que esse corpo morre também. A gente precisa orar e vigiar 24 horas por dia para não permitir a abertura do nosso campo para esse ataque. Porque a gente só é atacado porque a gente abre abertura para isso. Como que a gente abre abertura para isso? Fofoca, inveja, julgamento, vitimismo, fala mal dos outros, não ajuda ninguém, vive na confusão, vive se alimentando de conteúdo que é péssimo, que é para baixo, que é destruição, entendeu? Numa forma de entretenimento. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Não estamos em época de entretenimento. Não estamos. Acabou essa fase. A gente está em época de trabalho. E, ao mesmo tempo, a nossa limpeza. A gente precisa de ajuda para se limpar. Eu acabei de falar aqui, eu faço trocentas terapias. É psicóloga, é terapeuta multidimensional, é floral, é óleo essencial, é tudo, gente. E mesmo assim, vocês não têm noção. Eu estou numa fase de limpeza energética, de autoconhecimento, muito assim. Vocês não têm noção. Minha mãe morreu, eu me divorciei, a minha cachorra morreu. Então, assim, tem momentos que eu surto. E é nesses momentos que eu abro a minha guarda. E aí, ó, eles deitam e rolam. Principalmente nós que estamos ajudando outras pessoas. Puta, é aí que eles ficam com a bazuca apontada para nossa cabeça, esperando a gente dar uma brecha. É verdade. E a gente dá. E a gente é burro. A gente dá, entendeu? E a gente continua. Os animais são incríveis. Banho de ervas pode ajudar, tá? Banho de ervas. Eu faço tudo isso. Pelo menos aí 2 banhos de ervas por semana com água morna. Eu passo isso para os meus alunos com alecrim, com alfazema, com um pouquinho de sal grosso, né? Então, assim, fazer as orações da proteção do Arcanjo Miguel, ativando a bolha de proteção do Arcanjo Miguel para a família, para casa, para os animais, né? Colocar plantas de proteção nos cantos da casa, com alecrim, com pimenta, com espada de São Jorge, colocar proteções em vários locais da casa vai ajudar você a fortalecer os pontos cegos, e essas energias não vão entrar, né? Então, é o que eu sugiro para os meus alunos. Quanto mais energia negativa você carregar em você, devido ao efeito esponja dos atendimentos que a gente faz diariamente, mais energia a gente passa para eles, tá? Sim. Então, já é quanto mais você limpa a sua casa, pega um balde com água, põe sal grosso,
põe alecrim, põe alfazema, mistura, consagra lá, faz uma oração e joga na escada, joga na sacada. Mais energia negativa você está dissolvendo ali, principalmente nesse período de quaresma, né? Então, assim... Sim, quaresma, então, Jesus, agora o bicho está pegando, gente. Não é só no carnaval. O povo achou que acabou o carnaval. O quê? É agora que eles estão aqui, ó, que nem uns cão mesmo. Urubu esperando ver a carne. Só que mais do que limpar a tua casa, limpa a tua casa, tua cabeça, teu coração, Ho'oponopono. Gente, tem muita coisa. Só que você tem que ficar 24 horas nessa luta. Vou falar real para você. É 24 horas. Tá trabalhando? Põe uma frequência, põe um louvor, põe uma pregação, põe uma live, põe qualquer coisa. Não fica com a mente dispersa. Não fica. Mantras. Ouve mantras para limpar a mente. Vai. O tempo todo. Vai ler um livro. Vai ler. Vai fazer uma meditação. Ora. Vai estudar, fazer cursos. Tem um monte de curso gratuito, se você não tiver dinheiro para fazer um curso pago. Vai para eventos que você se conecte com pessoas que estão nesta sintonia. Não fica se enfiando em lugares onde as pessoas estão interessadas em coisas que não tem mais nada a ver com quem você está se tornando. Não fica dando ouvido a conselho, sabe assim? Vou te dar um conselho. A quem não te dá destino. Presta atenção. É uma coisa que está vindo para mim todos os dias. Não dê ouvidos para quem não te dá destino. Ouve a voz de Cristo que está do teu lado todos os dias, esperando você abrir teus ouvidos para conversar com Ele. Sabe aquelas conversas que a gente tem de manicure, de cabeleireiro, ou da academia, não sei o que, parará, tu vai lá e conta toda a tua vida? Eu tô falando porque, gente, é a minha reforma também. Fala para Jesus no secreto do teu quarto. Conta tudo para ele lá. Fala, me direciona, me mostra o caminho, porque eu não tô conseguindo ver. Foi o que eu fiz. Eu falei, me mostra o que eu não estou conseguindo ver. Porque nós estamos todos, a humanidade sem exceção, não é quem tem canal no YouTube, quem é famoso, quem tem mais seguidor, não tem nada a ver isso daí. Nem se iludam com homens. Porque muitos destes homens que a gente idolatra aqui na Terra, quando chegar lá do outro lado, nossa, mas eu tenho 3 milhões de seguidores, ele vai dizer, nem te conheço. E aquele que não tem nenhum seguidor e que ajudou uma pessoa na rua, estava passando mal um dia, esse sim vai ser reconhecido. Esse sim vai ser reconhecido quando ele reconhecer que as lutas dele foi para ele aprender algo maior, porque a gente não passa nada em vão. Algumas coisas são permitidas que a gente passe para que a gente possa entender o que está por detrás do véu. Porém, essa coisa de falar, ai, Deus deu a doença para que eu desse valor para a saúde. Não existe isso. Deus te dá cura, te dá doença. E doença não é uma coisa... Não existe doença no plano espiritual, gente. Pra vocês terem uma noção. Não vai existir mais doença na Terra. Quando a gente aprender a não se adoecer. Porque a gente se adoece e adoece nossos animais. É a gente que faz isso. Com os nossos pensamentos negativos, com os nossos sentimentos de mágoa, de ódio, de rancor que a gente guarda, às vezes, há vidas. Uma coisa que fizeram lá em 1800 em Guaraná com rolho, você trouxe para cá contigo. A pessoa nem lembra mais do que te fez. E você continua, conta a história, até se emociona de ódio. Quantos de nós não fazemos isso? É isso que adoece os nossos animais. É isso que adoece as nossas plantas. Então, assim, eu vejo o que aconteceu com a minha cachorra também como uma coisa que eu não sou vítima. Como uma coisa que eu abri brecha em algum momento para que acontecesse comigo e ela, no seu amor incondicional, me protegeu. Por quê? Porque ela sabe da minha missão.